do Carlos Madeiro para a Folha de São Paulo e para o UOL, mostrando que eleitores de mais de 500 municípios do país devem ir às urnas em outubro em cidades que têm mais eleitores do que habitantes. A reportagem cruzou dados da população, que é projeção do IBGE em 2021, que são os números mais recentes, lembrando que o grande problema é o censo, cruzou com os de eleitores do TSE. A análise aponta que 1 em cada 10 cidades do Brasil tem mais eleitores do que moradores. E aí a reportagem do Carlos Madeiro mostra exemplos de cidades como uma do Rio Grande do Norte, Severiano Melo, que é a líder em disparidade em termos de proporção, né, entre eleitores e habitantes. O município tem 1.743 habitantes e, pasmem, tem 6.669 eleitores, 282% a mais de votantes do que de moradores. O censo ter deixado de ser realizado, primeiro por uma razão da pandemia e depois por razão de dinheiro, atrasou muito a vida do planejamento de um país. E isso faz parte do planejamento, né, Zaidan? Pois é, Ronald. É claro que há muita gente que mora num lugar, trabalha num lugar e é eleitor em outro lugar. Está cheio, né? O sujeito saiu de uma cidade, mudou-se para outra, mas não transferiu o título de eleitor. Ele continua tendo domicílio eleitoral em outra cidade. Isso acontece. Mas também é claro que quando a diferença é gigantesca, como essa que você citou, não é só isso que explica. Na verdade, é o problema da ausência do censo. Tanto que eu vi a reclamação de alguns prefeitos, porque o que acontece? O número de habitantes determina que verba você vai receber do Estado e da União, nesses programas que tem pelo sistema de distribuição de recursos do país. É um sistema complicadíssimo, muitas vezes acaba produzindo clientelas, né? Relações clientelistas. A decisão de um governador ou até de um presidente de privilegiar um estado ou um grupo de municípios que lá estão aliados, não pode. O que a lei determina é uma divisão pelo número de habitantes. Isso, emendas à parte. Emenda é outra coisa, porque tem a ver com necessidade da cidade, o parlamentar consegue ali a grana, isso é outra história. Mas o dinheiro que sai direto da União e dos estados para os municípios, ele tem a ver com o número de habitantes. E tem prefeito reclamando o seguinte: olha, eu tenho provas pelo IPTU, pelas contas de eletricidade pagas aqui, que aqui tem muito mais gente do que está registrado no censo e do que está sendo considerado pelo Estado e pela União. Logo, está errado. Só tem um jeito de resolver isso. É com o novo censo. Não é? Chegar lá quantas pessoas moram aqui e tal. Porque tem muita gente, o sujeito trabalha em São Paulo, às vezes mora já em São Paulo, e não transferiu o título de eleitor. Ele continua votando na Bahia, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em Roraima, não importa. Está cheio disso. Mas não é em tamanho suficiente para explicar essa distorção de você ter, não, ali tem 1.000 habitantes e 5.000 eleitores. Não dá para explicar só com esse fato de que o sujeito continua com domicílio eleitoral lá, mas mora em outro lugar. Isso tem a ver com falta de censo. Vamos ver agora se... Aliás, falta de censo nos dois sentidos. Literalmente. Com S e com C. Com S e com C. Vamos ver agora, com esse levantamento que está sendo feito, eu tenho visto fiscais para tudo quanto é rua aí, como é que eles chamam? Recenseadores. Recenseadores. Tenho visto recenseadores por tudo quanto é rua aí. Eu acho que estão fazendo um trabalho para valer. E com atraso, vamos ter um levantamento que é fundamental. Você tem de saber quem tem esgoto, quem não tem esgoto, quem tem água tratada, quem não tem, quem tem rua asfaltada ou de terra, quem está com esgoto a céu aberto. Tudo isso tem de ser... Inclusive outras questões mais atuais, né, modernas. Por exemplo, quem tem sinal de celular, onde é que tem antena de celular, aquele bairro tem quantas antenas, ou aquele grupo de bairros tem quantas antenas à disposição, porque isso hoje é um fator econômico. Então, você não pode ficar mais de uma década, que já é muito tempo, hein? Já é muito tempo, uma década, sem fazer esse tipo de levantamento, né?
É mais ou menos como você pegar. Imagina que você tem uma empresa que está num prédio e aí você tem lá um monte de funcionário, tem refeitório, tem um posto médico, um ambulatório da empresa, tem um lugar de trabalho, você usa a luz, a energia. Você não tem a menor noção de quantas pessoas estão lá. Não tem a menor noção. Você não sabe quanto você compra de papel higiênico a arroz. Gasta mais ou gasta menos. Ou você atende ou você desatende, né? Você não consegue fazer a gestão correta daquilo. Então, às vezes, você tem uma despesa desnecessária em um lugar e faltou dinheiro para o outro lugar, né? Porque exatamente você não tem um número. Sem número, você não faz absolutamente nada. Analogia barata, mas é mais ou menos isso, né, Zaidan? É isso, exatamente isso. E aí, você vai planejar o quê? Se você não sabe. Se você não tem o dado básico, você não faz planejamento nenhum. Agora, imagine a gravidade disso num espaço de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, né? É. Não é? Fica inadministrável.